nome de Jesus, vamos falar com o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos por esta hora preciosa, Senhor, em que nós poderíamos estar em tantos lugares, mas a Tua mão poderosa nos tem conduzido a este lugar. Nós te glorificamos, Senhor, pois vemos a diferença do caminho que estávamos para o caminho que estamos, ó Deus. Antes, ó Deus, num caminho muito aplaudido, era uma porta larga. Agora, Deus, um caminho muito reprovado, uma porta estreita. Mas a Tua palavra nos dá o consolo, dizendo que a porta da salvação é estreita e poucos passam por ela. Por isso, nos ajuda, nos abençoa nesta manhã para compreendermos a Tua palavra, o Teu Espírito, a Tua vontade. Nos dá a Tua graça, pois sem Ti nada podemos fazer, em o nome santo e soberano do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vem sentar em nome de Jesus. Nós estávamos aqui dando continuidade no capítulo, na página 7, não é isso? No tema perdão e justificação. Temos falado sobre isso e muitas pessoas não chegaram a compreender bem quando eu digo Deus não nos perdoou, Deus nos justificou, né? Comentamos bastante sobre isso. Então, aqui vem vários comentários. Talvez você lendo detalhadamente aí encontre até comentários diferentes daquilo que Deus já nos tem acrescentado. Como eu já falei para os irmãos, eu peguei essa apostila como um roteiro. A maioria do que aqui está, principalmente no começo, não fui eu que escrevi. Eu escrevi coisas mais detalhadas, acrescentei, tirei coisas que estavam erradas. Mas, enfim, esse tema, definição de perdão e justificação. Aí ele diz: perdão é o ato divino de apagar os nossos pecados. Amém. Deus diz: dos teus pecados não mais me lembrarei, lançarei nas profundezas do mar. Lançar nas profundezas do mar significa esquecimento. Isso é também uma simbologia bíblica. Às vezes Deus revela até situação de pessoas indo parar na profundeza do mar, lançada ao mar. São vários sonhos, várias revelações com isso que as pessoas escrevem, trazem. Lançar na profundeza do mar significa esquecimento. O seu perdão, ele foi dado de graça? Não. Alguma coisa foi feita para que você pudesse alcançar o perdão. Amém? O que foi feito para que você pudesse alcançar o perdão? O sacrifício de Cristo. Então isso não é um perdão, isso é uma justificação. Deus nos justifica mediante o sangue de Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? Mas muitas vezes nós não tínhamos entendido desta maneira. A cruz de Cristo é o começo da nossa vitória, né? Diz o hino. Se eu não passar pela cruz de Cristo, eu alcanço perdão? Não. Então significa que a cruz de Cristo é a minha justificação. Então, eu digo muito asseguradamente, Deus não nos perdoa, Ele nos justifica em Cristo Jesus, na pessoa do Senhor Jesus. Isto é justificação. O perdão é quando o pai ama o filho e quer encobrir o erro do filho. Mas se um pai ama um filho, né? Você lembra daqueles rapazes que tacaram fogo no índio? E um era filho de juiz e tudo mais, e o pai fez de tudo para inocentar o filho com todas as forças, tinha muita influência, né, no judiciário, etc. Deus nos tem como filho e quer nos perdoar, mas se Ele nos perdoar sem um preço,
Isto é injustiça. Deus não poderia nos perdoar sem um preço. Ele estaria cometendo uma injustiça em dizer, não, nós somos evangélicos, nós estamos aqui, até uma filosofia do evangelho. Então Deus nos perdoou, mas e o ímpio lá fora? Por que ele pode me perdoar e não pode perdoar o ímpio? Existe uma diferença? Existe. Qual é a diferença? Eu aceitei o sacrifício de Cristo pelos meus pecados. Eu não aceito mais a acusação do diabo. Eu me levanto contra o diabo. Por quê? Porque eu vejo a justificação do meu pecado na cruz de Cristo. Eu fui justificado. Eu desfaço as obras do diabo. Eu me levanto contra a força do mal. Por quê? Porque eu fui perdoado? Não, porque eu encontrei a justificação do meu erro. Eu aceitei que Cristo pagasse pelo meu pecado. Cristo pagou pelo meu pecado? Então ele não me perdoou, ele me justificou, ele fez uma justiça. Então Deus não poderia nos perdoar simplesmente, ele estaria sendo injusto, porque eu jamais poderia dizer que eu sou salvo e quem está lá fora nas suas orgias e nas suas feitiçarias não é. Eu sou mais bonzinho do que alguém? Sou melhor do que alguém? Sou mais bonitinho do que alguém? Se o perdão é dado para um, tem que ser dado para outro, para todos. Agora, a justificação é diferente. Embora a justificação seja promessa para todos, Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus projetou a justificação para o mundo, mas ser justificado depende do seu querer, livre-arbítrio. Aceitar ou não aquela justificação. É como você tendo uma dívida no mercado e você chega lá, o negociante diz assim, não precisa pagar não, está perdoado. Não aceito, eu quero pagar, eu vou ficar devendo aí. Enquanto eu não tiver dinheiro, eu não aceito que você me perdoe da minha dívida. Quando eu conseguir o dinheiro, eu venho aí pagar. A sua dívida existe? Existe. Por quê? Você não aceitou a justificação daquele negociante que te propôs o perdão da dívida. Assim é Cristo Jesus. Deus nos propõe o perdão em Cristo Jesus, não fora dele. Né? A Bíblia é repleta de expressões dizendo que ele se fez maldição por nós. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez... A Escritura diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Né? Então, esta é uma coisa que vai... Esse é um fato que vai justificar o porquê de eu poder me dizer salvo e as pessoas lá fora não serem salvas. Porque eu aceitei o projeto de Deus em me justificar. Então, Deus conseguiu me justificar ou me perdoar pelo esse processo sem cometer injustiça. Porque se ele simplesmente olhasse para mim, esse aqui, eu escolhi esse aqui, vou perdoar o pecado dele. Isso seria injustiça. Então, Isaías 53, não é isso? Diz que ele tomou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas chagas, feridas, pisaduras, fomos sarados. Então, ele é o sacrifício, ele é a justificação do meu perdão. Para que eu alcance esse perdão, Jesus teve que pagar um preço. Amém? Ele teve que pagar um preço. Tanto que a Escritura diz que ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Amém? Deu para entender? É importante isso, porque este aqui é o tema central da evangelização, que a igreja não consegue nem evangelizar. A igreja não tem argumentos para evangelizar o ímpio lá fora.
A igreja não tem argumentos. O evangelismo virou, tu está com fome, vem cá que Jesus vai te dar comida. Tu quer uma casa, vem cá que Jesus vai te dar uma casa. Mas não é isso que Jesus veio propor. Jesus não veio propor casa, nem carro, nem prato de comida. Ele veio propor a justificação dos nossos pecados. Não é assim que começa a pregação de João Batista e de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se eu vou me arrepender, eu vou reconhecer que tenho andado errado e que eu preciso de que alguém pague esse meu pecado. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então eu tenho que aceitar, na minha cabeça, não tenho que provar nada para ninguém, nem tenho que justificar nada para ninguém. Dentro da minha cabeça, eu tenho que aceitar que Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue para me purificar dos meus pecados. Aí eu visto essa camisa e digo: diabo, pode vir. O processo é aqui dentro. Quando o processo é aqui dentro, isso se chama o quê? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? E a fé vem por um entendimento. Ouvir a palavra de Deus. Se ouvir a palavra de Deus é entendimento. Então, se você não aceita isso, ou se tem dúvida, ou se não entende, você não é um obreiro aprovado. Amanhã o diabo te derruba. Amanhã o diabo te põe em xeque, né? Porque, por exemplo, uma vez estava numa igreja e manifestou um demônio lá. Não vou falar o nome da igreja, que não importa. Manifestou um demônio lá. E aí aquela batalha, um vai, o outro vai, o pastor vai, e ninguém expulsou o demônio. Aí foi uma irmã, chegou perto: demônio, sai daí. Aí o demônio virou para ela e falou assim: você querer me expulsar? Isso aconteceu aqui bem pertinho. A igreja era aqui bem pertinho da gente. Você querer me expulsar? Lembra quando a gente andava junto lá no Baixo Meretriz? Eu lembro você da rua tal, eu lembro você. Jogou os pecados da pessoa na cara assim. Sabe o que a pessoa fez? Baixou os olhinhos e saiu fora. Essa pessoa tinha a justificação do sangue de Cristo? Mas não tinha. Por que não tinha? O sangue foi derramado por ela, o poder foi dado para ela, mas o entendimento dela não funcionou. Com Martinho Lutero, dizem os historiadores, que o diabo apareceu na frente dele, uma coisa assim, e numa parede começou a escrever os pecados dele. Você, Lutero, olha aqui, você fez isso, você fez aquilo outro, você fez isso tudo. E ele teria dito para o diabo o seguinte: agora, diabo, você só esqueceu de colocar aí embaixo de tudo que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Pegou o tinteiro e jogou contra o diabo e manchou tudo de sangue, né? Da tinta vermelha que ele estava escrevendo. A coisa é aqui, irmão. O objetivo de Deus é alcançar a concepção, a mente do ser humano. Se a mente do ser humano não muda, a sua trajetória será sempre a mesma. Nós temos uma mensagem aí, Mente Liberta. Eu considero aquilo uma obra-prima do Espírito Santo, não minha, longe disso. Uma obra-prima do Espírito Santo, Mente Liberta, em que eu vejo Deus ir trabalhando ali dentro da mente das pessoas. Então, é necessário entender o que é esse perdão que nós temos, né? Por que eu sou salvo e a pessoa lá fora não é? Porque ela não aceitou o derramamento do sangue de Cristo. E agora, se a pessoa disser assim: não, eu aceito, né? Eu vou à frente e levantar a mão e aceitar Jesus. Isto não significa nada. Eu nunca vi Jesus fazendo apelo. Alguém viu? A Bíblia mostra Jesus fazendo apelo. Quem quer me aceitar, vem aqui na frente. Quem quer aceitar, levanta a mãozinha. Quem quer aceitar, um passo para a direita. Quem quer aceitar, um passo para a esquerda. Não. Quem aceita Jesus passa a viver a sua palavra. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele, né? Hoje as igrejas estão cheias de ilusão, e há poucos dias eu ouvi uma aí, né? Que alguém foi pregar no morro
Alguém foi pregar no morro perigoso, e quando a pessoa está pregando numa praça, os traficantes estão tudo em volta, armados, e aí a pessoa pregando e fez o apelo: quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Diz que os traficantes de arma, de metralhadora, de tudo, foram lá na frente, dobraram os joelhos e estavam aceitando Jesus. Saiu dali e voltou para o tráfico. Aceitou Jesus? Não, não aceitou, claro que não aceitou. Aceitou aquela palavra? Não, teve medo daquela palavra de condenação, mas não aceitou Cristo. Quanta gente está hoje dentro da igreja com medo de ir para o inferno? Vai para o inferno assim mesmo. O reino de Deus não é para quem tem medo do inferno, é para quem tem mudança de vida. Amém? É isso que nós compreendemos pela Escritura. Alguma pergunta aí? Quem tem sede, vem a mim e beba. Se alguém crê em mim, conforme dizem as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O camarada diz que aceita Jesus, mas volta para o posto dele lá no tráfico. Cadê um rio de água viva? O que está fluindo dessa pessoa? Mas houve uma pregação, houve uma mensagem, houve até um toque do Espírito Santo, e a pessoa, ao invés de criar um temor e mudar de vida, não, ela teve medo. Poxa, é aceitar Jesus para mim não ir para o inferno? Eu vou aceitar, aceitei. Pensa que aceitou. Essa justificação aí é como se você fala para a mulher, né? Que Jesus falou para ela: não peques mais, né? Por exemplo, bom exemplo, a mulher adúltera de João 8, né? Ela foi justificada. Como que ela foi justificada? Houve uma palavra de Jesus: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno, né? Mas vai e... Então, a palavra que Jesus deu para ela exigiu uma mudança de vida. Jesus estava lançando com a autoridade dele uma palavra de perdão sobre aquela vida. Mas se ela permanecesse no mesmo caminho, essa palavra ia ter valor? Esse perdão ia acontecer? Não. Hoje muitas pessoas se iludem. Ela poderia, por exemplo, se manifestasse o demônio, expulsar aquele, ele não teria argumento nenhum contra ela. Não teria. Ela aceitou. Perfeitamente. Ninguém teria argumento contra ela. Jesus já começou calando os homens. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Acabou. Quem visse aquela mulher agora passar pela rua, por mais que a acusasse, ela sairia rindo, porque sabia que sobre ela não teria acusação. Ela recebeu do Senhor uma palavra de perdão. Entendeu? Então, justificação e perdão é essa situação. Aí vem vários temas aí: a necessidade de justificação, características de justificação, que você deve ler com calma, meditar. Às vezes no texto tem coisas que você vai dizer assim: poxa, não é bem assim, né? Porque existem coisas, meu irmão, eu já falei, essa apostila a gente usa ela mais como um roteiro, né? Existem coisas que é o Espírito Santo que fala com você, e você não pode abrir mão dessa testificação, dessa voz do Espírito Santo. Tem pessoas que cometem o erro de tudo que lê, engole. Entende? Tudo que lê, engole. É impressionante. Quando a gente vai pelas igrejas aí, agora raramente eu consigo visitar uma igreja, não há tempo, não tenho tempo, mas as pessoas começam a pregar as coisas mais sem nexo, sem unção, sem graça, sem nenhuma direção, completamente fora da realidade. Mas as pessoas estão lá: glória, aleluia, fala a Deus. Eu digo: cadê Deus? Deus não está falando nada, Deus não está nem aí. Entendeu? Então, hoje, o que você precisa entender? Quando você lê alguma coisa, aquilo é verdade? Aquilo é mentira? Meu irmão, você leu alguma coisa? Junto à sua leitura tem que estar a sua oração. A verdade e a mentira não é o que está escrito aqui, lá ou acolá. A verdade ou a mentira é aquilo que o Espírito Santo põe dentro de você. Existem livros aí fantásticos, com coisas escritas que parecem que são as coisas mais poderosas do mundo. Mas quando você vai para a oração, o Espírito Santo diz assim: besteira, esquece isso. Best-seller de cópias. Eu vou ler o livro. Quando você começa a ler o livro, lê um parágrafo e faz uma oração.
lê outra página e faz uma oração. Daqui a pouco o Espírito Santo diz assim: está perdendo tempo, para de ler isso. Então você precisa entender essas coisas. Então você vai ler a apostila aí, tudo que está aqui é verdade. Eu já nem lembro mais em tudo que está aqui nessa apostila, mas você precisa da testificação do Espírito Santo. Por exemplo, está escrito: mas essa casta não sai a não ser com oração e jejum. Isso me incomodava, muito, e eu não tinha resposta, e eu buscava, eu dizia: mas não é possível, como é que eu há tanto tempo não jejuava e fui lá e expulsei aquele demônio? Como é que é tal? E como é que eu não jejuava há tanto tempo, nós oramos por um enfermo, ele ficou curado? E aquilo me incomodava, porque eu não fazia jejum, e já tinha 10 anos que eu não sabia o que era fazer um jejum. E nós começamos a buscar, o Espírito Santo começou a falar: não tem nada a ver, mas eu não tinha prova bíblica. Aí eu comecei a buscar para ter a prova bíblica, e Deus nos revelou a prova bíblica. Hoje nós sabemos que são poucas as versões bíblicas que trazem a palavra jejum naquela passagem do Novo Testamento de Marcos 9, capítulo 29, né? É pouquíssima, a versão revista e corrigida traz aquilo ali. As demais Bíblias todas, até Bíblia dos Testemunhas de Jeová, até Bíblia católica, da tradução da Vulgata, não traz aquela passagem. Então, quer dizer, alguém colocou a situação lá, aquilo entrou lá como um erro, enfim. O que nós precisamos? Testificação do Espírito Santo. Hoje as igrejas estão fracassando porque está aqui escrito, irmão, está aqui escrito, acabou. Não está aqui escrito, acabou nada. Está aqui escrito, acabou se eu estiver lendo um livro de gramática. Eu estou seguindo uma regra gramatical, um idioma português ou uma matemática, está aqui escrito, acabou. 2 mais 2 igual a 4, ninguém vai mudar isso. Entendeu? Que só se acentua a palavra mediante uma situação A, B ou C. Isso é uma regra gramatical que está escrito, acabou. Dicionário da língua portuguesa, está escrito, acabou. Mas Bíblia? Então a Bíblia é um livro natural, está escrito, acabou. Não, a Bíblia não é um livro natural. A Bíblia é um livro espiritual, não está escrito, acabou. Está escrito, eu vou para a oração. Quando o Espírito Santo revelar, se manifestar, eu posso dizer: agora sim, acabou. Certas consequências. Sim. Mas, no caso de Davi, quando ele adulterou, a gente pode falar assim, que ele levou as consequências e a vingança de Deus o resto da vida dele, porque Deus não está se vingando mais de nós. Certo. O nosso pecado de antes. No caso de Davi, Deus se vingou dele até ele morrer. Veja bem, é interessante a colocação. O que acontece quando você é justificado, né? O que Jesus disse para a mulher pega em adultério? Vai e não peques mais. Se você voltar a pecar, cometer o mesmo delito, ou enfim transgredir a mesma palavra, aquela justificação teve valor? Você anulou a própria justificação, né? Aí entra uma série de fatores, uma série de coisas até meio complicadas. Por exemplo, com Davi cometeu um adultério, né? Deus justificou Davi? Não. A justificação traria um perdão. Amém? Deus justificou? Não. O que o profeta disse para ele? A espada não se apartará mais da tua casa. Ele teve que ver todos os dias dele problemas terríveis. Viu os filhos um matar o outro, viu o filho cair a espada pela mão do próprio exército dele, viu incesto na família, viu horrores. Ele teve seu pecado perdoado? Não. A consequência veio. Porém, Cristo Jesus foi para a cruz, por quê? Porque nós éramos dignos daquela cruz. Porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E quem era que seria o maldito? Eu e você. Eu e você teríamos que ser pregados na cruz e depois da cruz baixar ao inferno. Não vamos entrar no detalhe de baixar ao inferno.
porque nem 10 anos pela frente seria o suficiente para nós discutirmos esse assunto. Mas nós éramos dignos do inferno? Cristo teve que pagar cabalmente pelo nosso pecado? É possível que até lá ele tenha ido parar, mas como a Bíblia não entra em detalhe, vamos ficar por aqui. Então, a justificação é assim: Davi não foi justificado do seu pecado, ele recebeu um castigo. O apóstolo João, em 1 João 2,9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que eu particularmente entendo nessa palavra? Que o nosso pecado, ele gera um problemaço no mundo espiritual, ele gera um problema no campo espiritual. Então, uma vez que eu tenha cometido um pecado, eu dei a permissão, eu abri uma porta para que as forças das trevas atuassem contra a minha vida. O diabo, ele passa a ter um direito legal. O diabo não consegue agir na vida de ninguém se ele não tiver permissão para isso, a legalidade para isso. Entendeu? Mesmo um camarada que é ímpio não, vamos dizer assim, um camarada que não conhece o Evangelho, como é a vida desse camarada? Se Cristo nunca lhe foi pregado e ele tem a vida mais exemplar que se possa imaginar, numa conduta moral, o diabo não pode agir na vida desse camarada. O diabo precisa de permissão para agir. Por quê? Porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Não permitiu o diabo chegar, vai lá e arrasa com tudo. Se o diabo pudesse arrasar com tudo, invadir a vida de qualquer ser humano a hora que ele bem quisesse, o mundo estaria um horror. E no entanto você acha pessoas, até espíritas, de meditação transcendental, que são pessoas com a maior dignidade. Você acha católicos que não aceitam injustiça, que tem um exemplo de vida maravilhoso como pessoa, como cidadão. Por quê? Porque o diabo não conseguiu entrar na vida dele. Não teve ainda a permissão que era necessária para fazer a arruaça que gostaria de fazer. Nós não estamos aí, o ser humano, mesmo ele sem conhecer os princípios de Deus, ele não está completamente entregue na mão do diabo. O diabo vai cercando ele, até conseguir fazer com que ele, com as atitudes, permita que o diabo abra uma porta e entre. Entende? O diabo não está usando todo mundo da bem maneira que quiser. Você vê que até pessoas que não conhecem os princípios do Evangelho combatem o homossexualismo. Mas não é crente, não conhece Bíblia. Não, mas dentro da cabeça dele ele não entende que aquilo seja normal. E assim tantas outras coisas. Leis às vezes não passam no Congresso e não tem crente lá para combater aquelas leis. Um grupo quer, outro grupo não quer. Por quê? Porque o diabo não conseguiu dominar a cabeça de todo mundo. Então ele precisa de uma permissão. Como João diz, se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que é essa injustiça? Essa injustiça é aquilo que você mesmo puxa sobre a sua vida quando você comete os seus pecados, quando você transgride a palavra de Deus. Você dá uma permissão para o diabo agir. Eu li aquele livro, Nos Bastidores dos Espíritos, escrito por Caio Fábio. Ele apenas relata os fatos, ele não escreveu, ele só relata os fatos, o testemunho do tal do Zé Arigó, primeiro homem que começou com aquelas operações sobrenaturais, arrancava catarata com ponta de faca, uma coisa assim, fora do comum. O diabo apareceu de formas variadas para aquele homem e pediu permissão a ele para usá-lo. Enquanto ele dizia não, o diabo não conseguiu fazer as obras que tinha para fazer, não conseguiu usá-lo para fazer nenhuma operação. O diabo o possuía,
ele era um católico praticante, o diabo o possuía, que fazia ele tomar um barril de cerveja sem ficar, sem perder nenhuma da sua sobriedade. O diabo possuía, ele disputava nos bares quem ia beber mais cerveja, ele ganhava de todo mundo, competia com um aqui, com outro ali, o homem bebia barris de cerveja em um único dia, ia para casa totalmente sóbrio. E o diabo aparecia para ele chegava, vinha um velhinho sentado na cama, olha, nós temos uma missão muito boa, muito bonita, olha quantas pessoas estão no mundo sem poder pagar um médico, você vai curar as pessoas sem cobrar nada. Ele, não quero saber disso. E o diabo apertando, sempre o diabo trazendo proposta e ele dizendo não, até que chegou um dia que o diabo falou assim, olha, nós decidimos, nós temos 3 propostas para você, ou uma é você nos deixar usar você, a outra, se você não nos deixar usar, você vai acabar maluco, ou então você vai se suicidar. Ele falou assim, não quero. E o ser sobrenatural, o velhinho, o bom velhinho, sentado na beirada da cama dele. Quando ele chegava da rua, ele se deparava com aquele homem sentado na cama dele, tentando convencê-lo a permitir que os espíritos o usassem. Até que um dia ele acordou e ele estava sentado no 2º andar do parapeito da janela. Quando ele acordou, ele levou um susto. Ele falou assim, então eles podem me matar mesmo. Aí ele foi e permitiu. Ele falou, eu aceito, pode usar a minha vida. Aí, quando ele deu essa permissão para o diabo entrar, é que o diabo pôde colocá-lo num transe perfeito e usar todas as suas atividades motoras e operava, arrancava catarata, arrancava tumor, curava isso, curava aquilo, porque ele permitiu. Então entende que para o diabo agir, ele tem que ter uma permissão. Tem coisas que ele age, a permissão foi mínima, mas tem coisas que para ele fazer, ele precisa de uma permissão bem mais ampla, né? Por exemplo, eu conheci testemunho de pessoas em terreiro de macumba, que quando a mulher despertava daquele transe, que ela se via cheia de sangue, ela dizia assim, que sangue é esse? Aí as pessoas que estavam à volta dela diziam, não, é sangue de animal, nós sacrificamos uma galinha, sacrificamos uns porquinhos aqui e tal, é sangue de animal. E ela não via nada. Até que um dia, ela, em meio transe, aconteceu uma situação lá no centro, quando ela despertou no meio do trânsito, que o diabo saiu dela, quando ela olhou na mão dela, uma criança, morta, esquartejada. O diabo usava ela. Ela se deixou usar, mas ela não se deixou usar para aquilo. Mas depois que ela estava com a mente, com a alma dominada, o diabo fazia o que queria dela. A partir daquele dia, ela foi procurar uma igreja, se converteu. Então, o diabo, ele age através de meios legais. Como que ele consegue esses meios legais? Ele vai rodeando a pessoa até a pessoa permitir. Por exemplo, uma pessoa que se inclina diante de um boneco de gesso, está dando ao diabo alguma permissão, mas não é aquela permissão que ele gostaria. Por isso que o diabo tem várias formas de engano. Ele começa com a pessoa dentro de um terreiro de linha branca, um negocinho da cabala aqui, uma meditação transcendental ali, uma yoga. Ele vai empurrando a pessoa, ele vai empurrando. Você tem que desenvolver, você tem que passar por uma linha mais forte. Aí começa a dar umbanda, vai para quimbanda, vai para magia negra, vai empurrando até que ele possa fazer tudo aquilo que ele quer fazer com a pessoa. Entende? Ele não consegue fazer simplesmente, olha, eu vou usar aquele cara ali não tem Deus, eu vou entrar direto na vida dele. Não é assim não. Por quê? Por mais que o homem esteja na terra sem Deus, Deus ainda tem um plano na vida do homem. Amém? Aquela história de Deus, até cá tem para nós. Aquele que é para nós, eu não digo para você morar. Mas a gente tem que ter. A Bíblia diz que há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Então veja bem, nós entendemos que pecado é esse? Isso é com Deus. Mas você vê que tem situações que por mais que você tente orar por alguém, Deus te arranca a graça e diz assim, não ore. Quem já viveu essa experiência? Aí, quantas pessoas? Entende? Tem situações que Deus vai julgar ou que Deus vai condenar, não sei, Deus já determinou o que Ele vai fazer.
A nossa oração, a nossa intercessão pode muito em seus efeitos. Às vezes, quantos já foram mobilizados para orar por uma situação? Acordados de madrugada com aquilo na cabeça, empurrado pelo Espírito, ora. O Espírito mandou orar. Uma coisa impressionante, um mover espiritual fantástico, porque Deus quer usar aquela oração, mas quando Ele não quer, quando Ele já decretou, acabou. Então muitas pessoas já tiveram essa experiência, se compadecer de alguém e querer dobrar os seus joelhos para orar, e o Espírito Santo vem e diz assim: não ore. O que Deus disse para Jeremias? Não interceda por esse povo, que eu não te darei ouvidos. O que Deus disse para Samuel? Até quando terás dó de Saul, tendo eu já o rejeitado? Não adianta mais orar por ele. Eu já determinei o que vou fazer. Então, há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Nossa missão é simplesmente buscar orar por todos, mas não orar mecanicamente. Orar realmente espiritualmente, senão acaba perdendo tempo em querer ver a mão de Deus se mover numa direção, quando Ele já determinou que vai se mover em outra. É aquilo que as pessoas dizem assim: nós temos que ter misericórdia de todo mundo. Não, a Escritura diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. Então, às vezes a pessoa quer ser Senhor. Não, o Evangelho é amor, eu vou interceder até o fim. Vai perder tempo até o fim. Isso acontece muito em casamentos, né? Não, eu vou interceder pelo meu marido até o fim. Se perguntasse: Deus, eu intercedo ou sigo minha vida? Talvez a resposta fosse diferente, né? Mas as pessoas querem porque querem, ainda mais quando entra uma falsa profecia, né? Se for então pelas assembleias de Deus por aí, sempre tem uma mulher profetizando: teu marido vai voltar. Isso aí é cartão postal de Assembleia de Deus, né? Teu marido vai voltar. Irmã, intercede pelo teu marido, porque Deus está me dizendo que vai trazer ele de volta, que vai mudar ele, que vai transformar ele. Deus não transforma ninguém. É a pessoa que tem que aceitar a doutrina do Evangelho e se permitir transformar, se transformar. Deus não transforma, dá a entender que Deus vai jogar. Deus, eu já vi profecia dentro de igreja, Assembleia de Deus, assim: olha, Deus vai converter o teu marido. Eu falei: misericórdia. Então o marido dela é muito especial, é melhor do que a alma do mendigo que está lá fora, melhor da alma do que todo mundo. Por que Deus vai converter? Porque Ele não converte todo mundo. Deus não converte ninguém. Nós é que temos que nos converter. Existe um negócio chamado livre-arbítrio, mas as pessoas por aí falam como se Deus pegasse uma camisa de força, vestisse no camarada: tu agora é meu, e acabou a história. Não existe isso. Seria predestinação. Te predestinei, pronto, camisa de força da salvação, né? Seria interessante, seria bom, né? Mas não é a realidade. Então, meu irmão, tem pecado que é para a morte, tem pecado que não é para a morte, né? Nós é que damos a permissão para o diabo agir. E vamos pegar essa portinha aqui e vamos dizer: nós também damos a permissão para Deus agir. Você quer que Deus use a sua vida? Ele está usando, mas está usando pouco? Está usando muito? Depende da permissão que você der. A porta da perdição é larga, é uma porta que o mal usa. E a porta da salvação é estreita, é uma porta que Deus usa. Poucos passam por essa porta estreita para se permitir ser usado por Deus. Ser usado por Deus dói. Ser usado por Deus tem renúncia. Muita gente já perdeu o chamado ministerial por causa do casamento. É porta estreita. Muita gente já perdeu o chamado ministerial por causa da dor da separação de um filho. Não, se eu me separar do meu casamento, eu vou sentir saudade do meu filho e tal. E o camarada vai empurrando com a barriga. Então, tudo tem uma porta. Você quer ser usado por Deus? Comece a perguntar o que você precisa renunciar para que Ele te use. Entende? Muitas pessoas são usadas por Deus de muitas maneiras, mas é uma obrinha de nada. Deus queria fazer 1000 vezes mais, mas não consegue, porque a pessoa não permite. Ela permitiu até um dado momento. Eu conheci um pastor
teve uma igreja na Praça da Bandeira, e esse pastor, olha irmão, é de dar dó, né? Via o homem impor as mãos assim, Deus operar na hora, curar câncer, pegar a criança, levantar para o alto assim, sabe, uma coisa, isso dá uma lástima para o evangelho, para o reino de Deus, quando a gente vê pessoas realmente com um chamado se desviarem. Hoje este ex-pastor está vivendo seu empreguinho, trabalhando numa empresa terceirizada, prestando serviço para a Petrobras, ali está ganhando seus 4, 5 mil salários, e ele acha que está muito bem. Por que ele perdeu o seu chamado ministerial? Salvo alguns outros erros, somou também na vida dele o casamento. Quando ele sentia que a coisa apertava, ele fazia tudo, mas desde que nada desagradasse a esposa. Perdeu o ministério. Ele perdeu o ministério. Eu acompanhei de perto esta situação. Então, Deus tinha um plano, Deus estava usando. Quando Deus quis levar o plano adiante e fazê-lo crescer, a esposa entrou no caminho. Quando a esposa entrou no caminho, ele travou, ele não foi mais adiante. Porque ele fazia tudo, desde que não desagradasse a esposa. Ele dizia, às vezes chegava na igreja, tomava a decisão, irmãos, estou pensando em fazer isso assim, quem concorda? Vamos fazer uma votação. Ele fazia isso. Quantos acham que deve ser feito isso? Aí uns levantavam a mão. Quantos acham que não deve fazer? Outros contavam, tá bom, então está decidido, vamos fazer. Ia para casa. No culto seguinte, ó irmãos, eu pensei melhor. O pensar melhor foi a esposa. Chegou lá e disse, não concordo. Então a opinião da esposa sobrepujava sobre toda a igreja e até sobre a própria opinião dele. Um homem desse não pode ter ministério. Um homem desse não é digno de ter ministério. Um sacerdócio influenciado por terceiros, seja esposa, pai, mãe ou filho, não é digno de ir adiante. Foi cortado e acabou-se a história. Amém. Jezabel controlando Acabe, né? Não pode. Não pode. Qual foi o final de Acabe? Né? Aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, o dono da vinha, assim lamberam dele. Né? Ele estava numa guerra, não foi isso? O homem lançou o ar? Não foi esse? Quem direcionou aquela flecha? Não é possível, aquela flecha, só a mão de Deus para fazer aquilo. Então, meu irmão, situações e situações. Onde está a verdade? A verdade você vai sempre encontrar quando dobrar os seus joelhos. Amém? Vamos dar uma paradinha para a gente beber uma aguinha, depois a gente volta.